você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornamos com o Filosofando, que hoje está falando sobre a escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos. Antes, porém, de continuarmos, o que estávamos falando no primeiro bloco, eu gostaria que todos conseguissem se comunicar conosco. É importante sabermos a opinião, as sugestões que vocês podem nos dar, os comentários a respeito dos temas que temos trazido aqui para estudo no nosso programa. Utilize o facebook.com/cfeorg. Esperamos por você. Professora Sônia, no primeiro bloco, paramos exatamente quando estávamos falando sobre quem seriam os demônios, quem seriam, então, os anjos, que, por exemplo, a Igreja Católica tanto fala. Nós podemos dizer que demônios seriam os espíritos impuros e anjos seriam os espíritos puros? É uma metáfora, não Isso. é? É muito interessante, Márcia, porque essa metáfora, ela acompanhou todas as nossas crenças, principalmente religiosas. Nós, quando nos referimos a pessoas, a espíritos inferiores, ou pessoas que ainda manifestam uma certa ignorância ou muita ignorância no trato com semelhante, a primeira palavra que vem é justamente essa, ou as palavras que vêm são essas. Então, isso se corporificou na nossa cultura ocidental. Na cultura oriental também existe uma representação de demônios e de anjos, não é? Na verdade, essa representação, ela demonstra o quê? Os diversos níveis evolutivos nos quais esses espíritos estão localizados, o degrau evolutivo nos quais eles estão, né? Então, é muito importante que a gente conheça um pouquinho de história. Existe um livro muito importante, muito interessante, escrito por José Herculano Pires, é O Espírito e o Tempo, onde ele coloca todas essas questões culturais, religiosas, sociais, em contextos que ele chama de horizontes culturais. E é justamente aí que nós vamos entender melhor as manifestações dessas culturas e que fazem parte hoje do nosso inconsciente coletivo. A escala espírita enumera de uma forma didática e muito clara para nós, por isso que é importante que a gente estude o espiritismo com a filosofia espírita, com o livro dos espíritos, para que nós possamos entender tudo isso, não é? Então, eu falei no bloco anterior sobre os espíritos impuros. Então, essa divisão, ela é bipartida em espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, perturbadores, cada um com a sua característica. Mas todos eles, zombeteiros, inconsequentes, que não respeitam o ser humano na sua integridade, no seu pensamento, não é? Então, isso se torna muito claro quando nós analisamos, por exemplo, os jornais que chegam através de televisão e ali fica estampado a qualidade de espíritos que habitam determinado país, que fomentam guerras, desequilíbrios, drogas, tráfico de drogas e tudo mais, não é? Então, essa categoria de espíritos está inserido neste contexto. Isso não quer dizer que eles não possam evoluir um dia, porque seria muito fatalismo acreditar que eles são assim e permanecerão assim, né? Todo espírito está fadado à evolução, mas aquele espírito que se prende às questões materiais, às paixões, às satisfações instintivas, sem dúvida nenhuma que ele vai chamar para si
provas, expiações, resgates individuais e coletivos, para que possa haver um despertamento mais contundente e ele possa abrir os seus olhos espirituais e ver que a sua vida não é assim, que não deve ser assim. Não é? Ou seja, ele vai demorar, mas ele também chegará à perfeição como os outros. Sem Mas só dúvida. que ele vai fazer uma caminhada mais lenta, Mais né? longa também. Mais difícil mais também. difícil, Né? sem dúvida. Na segunda ordem, Kardec coloca os espíritos bons, né? Caracteres gerais. Ele vem com a definição dizendo que há um predomínio do espírito sobre a matéria, há um desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Então também fica mais tranquilo, mais fácil identificar as pessoas que já estão nesse patamar evolutivo. São os missionários, são aqueles que criam ONGs, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, SOS Mata Atlântica, WWF. Há um desejo intrínseco do bem no coração e nas mentes dessas pessoas que fomentam atividades, atitudes no sentido de levar as pessoas para um patamar melhor de respeito à natureza, de respeito à criação, de respeito a si mesmas e ao próximo. Então são esses espíritos benévolos, espíritos sábios, prudentes, espíritos superiores, estes últimos, diz Kardec, que quando por exceção se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. São os grandes modelos que nós devemos olhar sempre para que possamos prosseguir na nossa jornada. Missionários do bem como Bezerra de Menezes, como Cairbar Schutel, como tantos outros, como Meimei, como um Chico Xavier que superou as suas constrições para poder cumprir a sua missão. Né? O próprio Emmanuel em si, né? O Emmanuel que tem um degrau muito mais avantajado no que tange a maioria de todos nós. Então, espíritos assim, quando encarnam em missão. E fomentam o bem, fomentam a educação, fomentam a filosofia de forma correta, as ciências, não é, Márcia? Certo. Então, são tantos exemplos que nós temos aqui, esses exemplos devem fazer parte do pano de fundo da nossa existência, não é? Nós temos desafios, provas, expiações, sofrimento, mas esses espíritos estão aí para nos incentivar, não é? E Jesus era um espírito puro? Então, e Jesus era um espírito puro? O que você acha, Márcia? Sim, acho que é o espírito puro, assim, mais evoluído que a gente pôde, né, ter Isso. conhecimento aqui na Terra. É o modelo, né, de todos nós. Tanto assim é que a igreja o chama de Deus, né? A segunda pessoa de uma trindade universal. Essa trindade baseada na cultura egípcia, na cultura de tantos povos antigos. Jesus foi o maior exemplo de dignidade, de integridade, de legitimidade com relação a tudo aquilo que a gente conhece sobre bondade, amor, respeito à vida, respeito ao outro. Né? Então, há muito que se falar sobre Cristo, sobre Jesus, mas haverá muito mais ainda a dizer quando nós começarmos a chegar mais perto dele. Sim. Não é? Aí nós vamos começar a compreender realmente quem é Jesus, porque agora a gente só supõe, nós temos essas definições para nós. Então podemos até dizer mais, é a bondade plena, é o ser pleno, como diz Joana de Ângeles, é o amor perfeito, é o amor que não é passional, não é o amor posse. Certo. Né? Então tudo isso é Jesus e muito mais. Nós vamos chegar a compreender ele um dia quando estivermos mais próximo dele. E finalmente, diga. Não, pode terminar. Então, e finalmente a categoria que você mesmo destaca, que são os espíritos puros, porque não sofrem nenhuma influência da matéria. Não é? Quando Jesus esteve aqui entre nós, ele não sofreu as injunções materiais, as coisas que nós sentimos, fome, sede, carências emocionais e vai por aí afora, não é, Márcia?
São todas as carências inerentes ao plano de evolução que nós estamos localizados. Bem, e então, assim, só para fechar o nosso assunto, porque já estamos nos encaminhando para o final do programa, é importante, né, e Kardec sempre nos alerta, nós ficarmos atentos à linguagem e aos atos, né, atitudes desses espíritos que se comunicam conosco, não é verdade? Isso. Ele, inclusive, estabelece essa ordem e categoria de espíritos para nós sabermos onde esse espírito se encaixa e que cuidados ou que apreço devemos ter por eles, né? Exatamente, você falou uma coisa muito séria. Por exemplo, nós nos atemos às pessoas encarnadas, mas existe uma multidão desencarnada, não é? Então nós precisamos ficar muito atentos com relação ao que dizem, né? A linguagem, Certo. conforme você disse, o conteúdo do que falam, principalmente se utilizando de médiuns que psicografam desenfreadamente, sem nenhum critério de análise crítica, né? Então nós precisamos analisar sim isso tudo. Nós estamos vivendo num momento muito complexo, muito difícil, onde o trigo está sendo separado do joio, não é? Tem uma frase de Jesus monumental: a cada um segundo as suas obras. Então, cuidado, pois, né? Obrigada, Sônia. E antes de terminarmos, queria deixar aqui o convite para que se associem ao Clube Amigos da Boa Nova. Auxilie-nos a ultrapassar, né, a superar essa crise econômica que abala todo o país. Ligue para o 0800 12 18 38 ou acesse o site Amigos da Boa Nova /Espiritismo SOS. E até a próxima semana. Contamos com o carinho da sua atenção. Até lá.